Shalom, meu amado, minha amada irmã, graça e paz, Deus te abençoe e te alcance com todas as providências que você tem necessidade para suprir suas carências. Bom, a minha obrigação hoje, meu dever, minha missão, é entregar para você o conteúdo devocional de número 19 dessa série 6, falando sobre códigos para cura e prosperidade. Bom, tocar o invisível, o encontro com a presença que restaura. E baseado no texto de Marcos 5,34, que diz assim: e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Há um poder escondido nas decisões movidas pela fé. E a mulher de fluxo de sangue nos revela isso de maneira surpreendente, mas é interessante saber o que havia, afinal, de tão significativo na orla da roupa de Jesus, para que ela tão decididamente dissesse: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, serei curada. A resposta está nos detalhes culturais e espirituais. A orla que Jesus usava não era uma orla comum, era o conjunto de franjas chamadas tzitzit, parte do manto sagrado, que é o talit, símbolo usado por homens judeus piedosos, principalmente rabinos e mestres, representando uma aliança com Deus e lembrança constante de seus mandamentos. Essas franjas não eram simples enfeites, elas carregavam um significado profundo. E segundo o livro de Números, no capítulo 15, 38 e 39, diz assim, os tzitzit eram colocados nas quatro extremidades da veste e continham um cordão azul, a cor que simbolizava o céu, o reino, o divino. A produção desse azul era caríssima, feita a partir de uma substância encontrada e retirada de um molusco raro, o caracol murex, exigindo milhares desses caracóis para produzir apenas milímetros da tinta. Por isso, essa cor era acessível apenas à elite e à nobreza. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações e porão nas franjas das bordas um cordão azul, é o que diz Números capítulo 15, 38, reproduzindo o mandamento que Jesus havia dado aos filhos de Israel. Imagine então o valor de um manto com esses detalhes. O próprio manto de Jesus era de púrpura. Marcos 15, 17. Outra cor nobre, reservada para pessoas de posição elevada. Cada peça de sua indumentária não apenas carregava a tradição, mas também apontava para a sua realeza messiânica e sua conexão com o Pai. No tzitzit estavam tecidos 613 nós, representando as leis judaicas, sendo 248 lembrando as ações éticas e morais para aquele povo e 365 nós restantes, recordando o governo contínuo de Deus sobre todas as coisas. Portanto, ao decidir tocar as franjas do manto de Jesus, aquela mulher não estava apenas tomando uma atitude ousada, ela estava se conectando com os decretos eternos, com as promessas divinas e com a autoridade que o próprio Cristo carregava. O poder não estava no tecido, mas em quem o vestia. E ela compreendeu isso com clareza espiritual. Essa mulher considerada impura, segundo a lei, encontrada em Levíticos 15, versículos 19 ao 20, excluída da vida em sociedade e da comunhão religiosa, havia sofrido por 12 anos, que foram longos para a sua vida. Era uma pessoa invisível, isolada e sem esperança. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitou, antes indo a pior. Marcos 5, 25, 26. Contudo, em meio ao seu desespero, ela discerne que a presença que poderia mudar sua história era a presença do Mestre. E tocou então no símbolo da aliança,
Jesus, ao perceber sua fé, não apenas confirma sua cura física, ele a chama de filha. Isso muda tudo na sua história. Aquela mulher se torna ali a primeira a ser publicamente reconhecida como pertencente à família de Deus, recebendo dignidade, identidade e restituição. A restauração dela foi uma restauração completa, emocional, espiritual, social e material. Quando Deus cura, ele também devolve aquilo que foi perdido. Quando ele toca, ele transforma a história e restitui destinos. Infelizmente, alguns seguidores das teologias modernas desassociam prosperidade da graça, como se o Deus que salva não quisesse também restaurar o que foi roubado do homem. No entanto, vemos nos patriarcas e nos encontros com Cristo, com um Deus que provê, um Deus que restitui, um Deus que honra. A fé que nos leva ao toque com o divino também nos abre portas para uma vida frutífera e próspera. Essa mulher entendeu algo que muitos ainda não entenderam. Tocar em Jesus é acessar o céu na terra. E se você compreendeu o que isso significa, prepare-se para viver o extraordinário de Deus. Sua vida será marcada por uma nova estação. E até os que não acreditavam verão os frutos da graça e reconhecerão que foi o Senhor quem fez isso. Beijo no coração, que Deus te abençoe e te vejo no devocional de número 20. Shalom.